Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E nós estamos em compasso de espera aí do dia 2 de abril, que vão ser as tarifas do Trump. Mas ontem nós tivemos aí um cheirinho da volatilidade que isso pode trazer, né? Então, o Trump ontem anunciou 25% de tarifa nos automóveis, e aí tem uma regra complicada lá, onde, por exemplo, os carros fabricados em outros lugares como México, Canadá, e aí vai ser só as peças que são fabricadas no outro lugar ou não, o que vem dos Estados Unidos é descontado, tal. Então uma regra complicada, mas de qualquer jeito deu uma chacoalhada no mercado. Então nós tivemos uma realização ontem. Ele devolveu todo o ganho do dia anterior, e a Alemanha, que é bem impactada com isso daí, apesar de que eu pensei que a Alemanha era um dos maiores exportadores para os Estados Unidos, mas não. México e Canadá estão, México disparado, né, e acho que uns 25% mais ou menos de exportação para os Estados Unidos, depois vem Canadá, e a Alemanha está lá em quinto lugar. Japão, né, está na frente, China agora com os BYD da vida e tal, né, então mas de qualquer jeito a bolsa alemã também deu uma realizada ontem, né? Já no Brasil continuamos em um compasso de espera. Praticamente não aconteceu nada, dólar e índice no mesmo lugar, e vamos ver o que acontece na semana que vem, tá bom? Hoje tem notícia do PIB americano às 9h30 da manhã, então também pode ter mais alguma volatilidade. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método 10x, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olhando aqui o mapa de calor do mundo, veja que nós temos mais vermelho do que verde, mas não foi aquele consenso, né? Não foi aquele dia de mar de sangue. E no SP 500, a maior concentração de realização foi aqui nessas magníficas, né? Então essas magníficas estão pipocando aqui, uma hora reagem, aí ontem deram uma devolvida, nós vamos dar uma olhada nisso daqui, mas tá chato esse negócio, né? O resto do mercado até que se segurou bem. Então, olhando aqui o VIX, ontem subiu um pouquinho, né? Mas nada para se assustar. Os juros continuam aqui nesta bandeira, mas olha só, ontem e hoje estão para cima. Nós ainda temos aqui nós temos essa região toda aqui que ela funciona como bastante resistência, né, para essa alta aqui. Então seria normal os juros vir aqui, olha só, vir tocar essa linha de tendência aqui, essa média por baixo, encontra bem nessa região aqui. Então até agora está normal, né? Os juros na Europa ainda não conseguiram fazer o pivô de baixo. Indo para o SP 500, veja que ontem falamos, né, de este movimento de alta aqui que o mercado estava fazendo, tal, e agora, do mesmo jeito que ele fez aqui, olha, essa realização, ontem ele fez a mesma realização. Pode ser só um pullback aqui para reagir hoje e continuar para cima? Eu acho que pode, tá? Mas uma barra dessa daqui assusta, né? E aí vamos olhar até aqui os 60 minutos, né? Então, veja que o canal de alta continua aqui intacto, né? Nós temos aqui essa linha, aqui dessa alta aqui nós temos as retrações de Fibonacci, que ele veio testar aqui os 50% de Fibo, não chegou até o 61.8, ainda pode fazer isso daqui para depois continuar, mas não me surpreenderia se ele bateu aqui no 50, fez a reação, agora pouco, logo de manhã, veio aqui fazer um teste de fundo, se fizer esse pivô de alta, segue a vida e tendência de alta aqui nos 60, tá? Por isso que eu disse que não é nada de muito preocupante. Aí a mesma coisa aconteceu com a Nasdaq, né? Então também um dia aqui, mas se olha o 60 é a mesma coisa. O Dow Jones até que corrigiu menos, né? Mas olha, tá reagindo com mais força aqui, isso daqui continua para cima. Russell 2000 já deixou aqui um topinho chato, né? Diferente dos outros, né? Mas de qualquer jeito também continua aqui com esse conjunto aqui. Ele pode continuar tentando ir para cima. Indo para a Europa, nós temos, como eu disse, a Alemanha aqui, ela deu uma engolfada aqui e assim, foi um dia ruim, né? Assim como já tivemos outros aqui também. Mas, de novo, né, enquanto a gente estiver aqui acima dos 22 mil pontos, essa Alemanha aqui continua com a tendência de alta. Estamos falando de topo histórico, né? Então,
O pessoal tem mania de ficar procurando reversão de tendência em topo histórico. Não, quando você tem uma tendência de alta, os topos, na verdade, são para fazer uma correção para depois continuar a tendência. Né? Esse mito que é importante tirar da cabeça. Né? O Reino Unido. Aqui, agora, ele tem que se segurar aqui. Né? Se ele voltar aqui, é ruim, né? Porque aí nós temos aqui esse ombro, cabeça, ombro, e aí se ele perder esse negócio é ruim. Se por acaso ele vier para cá e se segurar, ok, né? A França também, enquanto isso aqui é uma grande consolidação, né? Enquanto se segurar aqui tá beleza, né? E vamos agora para o Oriente, a China. Olha só, reagindo aqui, se segurando aqui nesse fundo, aquilo parecido que eu estava falando com a Alemanha, né? Faz aqui uma correção, mas enquanto estiver segurando no fundo, está indo para cima ainda, né? O Japão continua no mesmo lugar, mercados emergentes no mesmo lugar. O nosso EWZ fez esse topo agora. Se ele conseguisse segurar aqui, ok, para continuar para cima, né? Eu acho que nosso mercado vai para cima, tá? Os gráficos para mim estão mostrando que nós vamos lá testar topo, talvez até romper o Ibov, né? E aí eu acho que faz sentido aqui esse movimento, tá vendo? Olha só, a média de 50 funcionava como resistência, agora ela passa a funcionar como suporte, vira para cima, aqui a gente está dando essa enroscada, mas deve fazer um pivô de alta. Essa é a minha leitura do mercado brasileiro hoje, tá? Indo para as commodities, nós temos aqui o petróleo, que, olha só, ontem teve mais um dia de alta, cada dia mais perto aqui da região dos 75, a gente tinha falado que era o alvo quando marcou esse fundo, né? O minério de ferro continua nessa grande consolidação, o cobre, depois de ter vindo aqui no topo histórico, está vindo fazer aqui um pullback, né? Se por um acaso ele perder, ele deve vir testar essa região, mas é só um zigue-zague de alta normal do preço, tá? O ouro continua aqui no seu ritmo de alta, né? Então aqui nesse rompimento, eu falei ontem aqui, esse rompimento aqui de 60 minutos tem uma entrada, né? Então veja aqui, olha, fica bem claro aqui. Ele está praticamente fazendo esse pivô aqui neste momento, então tem uma compra no ouro aqui. Voltando aqui para a prata, também está tentando romper aqui o topo, mas ainda não foi. O DXY ontem teve um dia de alta, hoje está devolvendo essa alta. E o Bitcoin continua aqui nesse afunilamento da bandeira, né? Então você vê aqui que é uma compressão aqui de volatilidade. Enquanto ele estiver aqui nesse conjunto, eu ainda acho que vem mais queda, né? Ele pode fazer essa reação aqui do nada? Pode. Mas tecnicamente esse negócio aqui ainda está virando para baixo. A mesma coisa, o Ethereum continua nessa bandeira de baixa. Vamos passar rapidamente aqui as FANGs. Olha lá, a Apple, né, tinha reagido, aí ontem devolveu, agora o pré-market está no mesmo lugar. A Microsoft também fez um dia feio aqui, né? A Amazon também. Agora, olha só, por exemplo, no caso da Amazon, né, que ela está aqui numa região de bastante suporte, né? Então, ela vem aqui, faz esse movimento, né, acionando aqui, e aqui volta, né? Então, assim, se segurar aqui e virar para cima, continua a mesma configuração de compra que a gente tinha falado, tá? Não é um dia que muda isso daí. Também voltando aqui, dá uma assustada, né? Mas se você pegar e olhar isso daqui com a cara de um trabalho do fundo, né? Ele vem aqui, tenta reagir, não consegue, perde fundo, aí reage, vem aqui, consegue passar daqui, volta aqui para fazer um teste de fundo, e aí se ele vira para cima, nós temos aqui um clássico ombro, cabeça, ombro invertido, com configuração de reversão de tendência, tá? Então, isso aqui faz parte do jogo, tá? Por isso que eu estou falando que para mim não é nenhum fim do mundo, tá? A Meta também, que está mais forte, devolveu bastante. Netflix engolfou aqui, mas continua forte. A Tesla, veja que ela marcou esse topinho aqui. Eu gostaria até que a Tesla voltasse um pouquinho mais para testar esse gap aqui e depois virar para cima, seria uma nova oportunidade de compra, né? E a Nvidia já está com uma configuração diferente, né? A Nvidia, veja que nós temos topo mais baixo, agora aqui um topo mais baixo, né? E aí nós temos fundo mais baixo, fundo mais baixo. Esse negócio aqui pode vir aqui para baixo, tá? Aqui na Nvidia
nós podemos estar falando de uma reversão de tendência. Esse arredondamento aqui todo de topo aqui não é muito interessante. Quando você olha o semanal, é uma consolidação, então não tem problema. Vamos olhar agora o Brasil. Então o DI, como nós esperávamos, né, continua para cima aqui. Ontem já fechou aqui no 15,14. Então eu comecei a comprar esse DI aqui quando ele segurou esse fundo e já está indo bem aqui. E agora com esse rompimento eu fiquei mais animado ainda com esse DI, né? Eu acho que agora ele tem, como eu disse, né, ele tem chance aqui de vir aqui nos 16, 17 facilmente. O nosso índice ontem, veja que não deu para fazer nada, né? Um dia de doji aqui, isso aqui não dá para fazer nada no day trade. Mas essa configuração aqui para mim continua sendo uma bandeira de alta aqui. Eu acho que esse negócio rompe, né? Tem tudo para romper, a configuração tá aqui. Os 60 minutos, olha, não tenho que ficar inventando o trade aqui no meio do caminho, tá? Precisa esperar aqui ele se resolver e fazer um rompimento, seja para cima ou seja para baixo, tá? O dólar enroscado aqui no meio, né? Então anteontem, né, tinha feito aqui este topo mais baixo e aí ontem fez esse inside candle. Eu acho que esse negócio aqui ainda continua para baixo, tá? Por quê? Porque a tendência aqui está de baixa e eu estou sempre apostando a favor da tendência, né? Quando a gente olha aqui os 60 minutos, ele começa a ficar um pouco confuso, né? Mas ele continua aqui para baixo, né? Então nós temos aqui topos e fundos descendentes também, né? Dá para ver isso daqui. E aí quando eu vejo essa configuração aqui, né? Que ele vem, faz um topo, aí tenta perder, depois ele tenta testar esse topo aqui e não consegue. Então, se ele perder hoje aqui, para mim continua essa configuração de venda, tá? Para ele voltar, para a gente olhar compras de novo, eu acho que ele tem que romper os 5.800, pelo menos por enquanto. As small caps estão tentando romper aqui para cima. Se romper aqui os 96,50, dá para a gente voltar a comprar small caps. Itaú está consolidado aqui no topo histórico, ele precisa romper para cima para a gente voltar a operar. O Bradesco, olha, começou a andar bem, né? Então o Bradesco, eu acho que daqui até os 15, compra, toda oportunidade que der, tem compra em Bradesco, tá? A Sambi está aqui, ó, tentando fazer a mesma coisa que o Bradesco, passando daqui, dá para a gente começar a comprar ela de novo. O Banco do Brasil está prestes a romper o topo histórico, olha, com uma bela de uma barra ontem, tem uma compra aqui, inclusive de swing trade Banco do Brasil, tá? A Vale, complicada, tá? Eu não continuo sem conseguir ter uma leitura clara da Vale, prefiro não me envolver. E a Petrobras, nós falamos aqui, né, desde esse rompimento aqui. Aliás, nós falamos aqui, né? Aqui começou a compra da Petro, aqui nós falamos de outra compra na Petro. Isso daqui tá indo, tem uma sucção aqui para vir testar o topo histórico dela, né? Então, Petro está forte, tem que continuar comprando ela aqui no Day Trade também, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente na sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo.